Beleza, pessoal? Tudo bem com vocês? Vamos nesse vídeo e nos próximos, né? Vamos dar uma passada pelas questões aí da prova P2, tá legal? Então eu vou passar aqui o gabarito para vocês, um raciocínio de cada questão, e a gente discute nas nossas atividades ao vivo, né? Na nossa chamada pelo Skype, tá legal? Então a primeira questão era o seguinte: era um capacitor de placas paralelas inicialmente colocado no vácuo, tá? Então a gente fez vários exemplos, né? Usando esse sistema. E aí na letra A, ele fazia uma série de perguntas aqui, na verdade duas, né? Ele perguntava qual que era o campo elétrico no interior desse capacitor de placas paralelas, qual que era a capacitância e a energia potencial acumulada, tá? Então, inicialmente é o seguinte, né? Você tem um capacitor plano, o campo elétrico entre as placas é muito aproximadamente uniforme, e esse campo, antes da introdução do dielétrico, eu vou chamar de E0, né? Então o camarada espetava isso aqui numa bateria, e aí a bateria então eletrizava essas duas placas, e depois a pessoa desconectava a bateria, e aí não, na situação final eu tinha cargas mais Q0 em cima e menos Q0 embaixo. Então você tem o campo elétrico, e aí vamos responder então a letra A usando essa situação onde eu tenho o capacitor no vácuo, tá? Então não tem dielétrico aqui nessa situação inicial. Então, usando a lei de Gauss original, né, integral de E escalar dA é igual carga sobre ε0, eu posso pegar uma gaussiana, igual a gente já fez várias vezes, né, nesse tipo de problema. Você traça uma gaussiana com uma parte dela passando pelo eletrodo de cima, né, e uma parte dela passando pelo espaço entre as placas, né, onde você tem o campo elétrico. Essa aqui é a sua gaussiana S. É uma gaussiana no mesmo formato das placas, com a mesma área, tá, das placas. E aí eu tinha o seguinte, né, fazendo isso eu tenho os vetores d área estão para baixo, o campo elétrico aponta para baixo, então o E0 e os d área são paralelos, então a integral de E d área é simplesmente o E0 vezes a área, né? Isso é igual a carga que está contida na gaussiana sobre ε0. Então o campo no vácuo é carga Q0, que é conhecida, sobre ε0A. Qual que é a diferença de potencial entre as placas desse capacitor? A DDP, como o campo é uniforme, a DDP é campo vezes a separação Dzinho entre as placas, né? Então vai ser Q0D sobre ε0A. É o E0, que é esse aqui, vezes o Dzinho, tá? Então a DDP expressa em termos das coisas que eu conheço do problema, né? Que é a carga, o Dzinho e a área das placas. Qual que é a capacitância então nessa situação? A capacitância, por definição, é carga sobre DDP. A carga sobre DDP, né? Vou pegar então o Q0 e vou dividir por isso aqui, ó. Q0 dividido por isso dá ε0A sobre D. É um resultado que a gente já viu várias vezes aí ao longo do curso, tá? E aí então qual que é a energia, a expressão da energia potencial elétrica acumulado nesse campo elétrico, né? Nesse capacitor? É meio de CV2, aquela fórmula parecida com a energia cinética lá da mecânica, né? Só que aqui é meio de CV2. A DDP eu posso relacionar com o Q0 e com a capacitância, porque eu conheço, né, a capacitância. Então, a DDP é carga sobre C. Então, se eu fizer a DDP ao quadrado, é carga ao quadrado sobre C0 ao quadrado. Simplificando, eu vou ter carga ao quadrado sobre 2C0. Essa expressão aqui também a gente viu lá no capítulo no início do capítulo de capacitores. Tá legal? Então, a energia acumulada naquele capacitor vai ser carga ao quadrado, está aqui, que é um dado do problema, sobre 2C0. Duas vezes o C0, que é ε0A sobre D. Então, vai dar Q0 ao quadrado D sobre 2ε0A. Tá? A energia acumulada em termos dos dados do problema. Tá? Aí, na letra B, a pessoa vai manter as cargas fixas, né? Esse capacitor está desconectado da bateria, e vai preencher o espaço entre as placas com um material dielétrico, tá? Então agora, o meu campo elétrico, ele deixa de ser o E0 e passa a ser um EK, né? A pessoa vai preencher completamente o espaço entre as placas com um material dielétrico de constante dielétrica K, tá? Então, preenchendo completamente o espaço entre as placas. E aí ele refaz as perguntas. Ele pergunta qual que é a nova capacitância e qual que é a energia potencial, a nova energia potencial em relação à energia potencial antiga, né? Então, primeiro é o seguinte, eu preciso achar o campo elétrico.
para depois achar a DDP e achar a capacitância. Sabendo disso, vai ficar fácil eu achar a energia acumulada nessa situação. Tá? Então lembra, né, para eu achar o campo elétrico numa situação desse tipo, eu tenho que usar a lei de Gauss modificada. Né? Então eu vou aplicar a lei de Gauss dessa forma aqui. Eu vou traçar uma gaussiana, de novo, passando por dentro do eletrodo de cima, onde o campo elétrico é nulo, né, nessa região, e vou passar uma parte da gaussiana justamente na região onde eu quero calcular o campo, que é dentro do dielétrico, né? Ou seja, dessa forma, que essa é a minha gaussiana S. Tá legal? Então, né, a gente fez vários exemplos com essa estratégia. Tá? Eu estou aproveitando a simetria do problema. Então, a lei de Gauss modificada me diz que a integral fechada de capa, campo, vou chamar de E capa, né? Só para diferenciar do campo original, no vácuo, né? Então, capa vezes o E escalar de área é igual à carga livre que está dentro da gaussiana. Qual que é a carga livre? É o Q0. É a carga de bateria, né? É a carga que está acumulada na placa sobre ε0. Né? Então, aqui disso aqui eu tiro o seguinte. Isso implica que o campo é paralelo ao de área em cada ponto, né? Aqui estão os meus vetores de área apontando para baixo aqui, ó, em todos os pontos. Isso aqui é o dA. Então, E escalar de área vai ser simplesmente campo vezes área. E o campo e o capa eu vou tirar da integral. Né? Então, eu vou ter aqui capa, que é uma constante, capa vezes o campo no interior do dielétrico vezes integral de de área é a própria área. Né? Isso é igual a carga na placa, carga livre, né, acumulada na placa, sobre ε0. Então, o campo elétrico no interior do dielétrico, o E capa, né, vai ser o quê? Carga livre sobre capa ε0 área. Ou seja, o novo campo elétrico é igual ao campo elétrico antigo, no vácuo, dividido por capa. Né? Como é que fica a diferença de potencial? A DDP, a diferença de potencial, agora na presença do dielétrico, vai ser o novo campo elétrico dentro do dielétrico, vezes a separação entre as placas. O campo continua sendo uniforme, então continua válida aquela relação. A DDP para um campo uniforme é intensidade do campo vezes a separação entre as placas. Só que agora é o campo elétrico na presença de dielétrico. Né? Então isso aqui vai me dar o seguinte, isso é igual a Q0D, né? Vai ser Q0 vezes D sobre capa ε0 área. Capa ε0 área. Certo? É a nova, né? A nova diferença de potencial é igual à diferença de potencial antiga dividido por K. Tá? Que esse dielétrico preenche completamente o espaço entre as placas. Tá? Então, como é que fica a nova capacitância? A nova capacitância vai ser a carga, que continua sendo Q0. A carga está fixa porque a pessoa desconectou a bateria, desconectou a fonte. Então, não tem mais transferência de cargas para as placas. A carga é fixa. Então, é Q0 sobre a nova diferença de potencial, que é o V capa. Né? V capa. Então, como é que vai ficar isso aqui? Vai ser Q0 dividido por isso aqui, que é Q0D sobre capa ε0 área. Vai cortar os Q0, né? Então, a nova capacitância vai ser capa ε0 área sobre D. Essa era uma das perguntas, né? Calcule a nova capacitância. A gente já sabe que nessa condição, quando o dielétrico preenche completamente o espaço entre as placas, a nova capacitância é a capacitância antiga, ε0A sobre D, vezes o K. Tá? E agora, para achar a energia acumulada, dá para fazer direto. Então, a minha nova energia potencial, né, o meu U, é igual
Fazendo o mesmo raciocínio, ó, U é meio de CV2. Isso é a mesma coisa que é ao quadrado sobre 2C, só que agora na presença de dielétrico, né? A minha nova energia potencial vai ser a carga que está acumulado nas placas, que é o Q0, né? O Q0 é fixo nesse problema, que é 0 sobre 2C. Sobre 2 vezes a nova capacitância, né? Então vai ser Q0 quadrado, Q0 ao quadrado, sobre 2 vezes a nova capacitância, que é kappa ε0A sobre D. Kappa ε0A. 1 sobre D, quando eu divido fração, é a mesma coisa que multiplicar pelo de baixo invertido, né? Então vai ficar kappa ε0A dividido por D. Esse Dzinho passa para cima multiplicando. Então, vezes D, né? Olha só, Q0 ao quadrado D sobre 2 ε0A, igualzinho esse, só que dividido por kappa, né? Então isso implica que a minha nova energia acumulada é igual à energia anterior, o que estava acumulado sem eu introduzir o dielétrico, né? Vai ser U0 sobre K. Isso, inclusive, a gente já discutiu nas nossas videoaulas, né? Você vê que como o kappa é um número maior do que 1, a nova energia é a antiga dividido por kappa, ou seja, quando você introduz o dielétrico, você tem uma perda de energia potencial. Então, se você tinha 100 joules de energia potencial acumulado no vácuo, né, no campo elétrico na situação de vácuo, agora você tem 80 joules. Para onde que foi essa perda de 20 joules? Vem do trabalho que o campo elétrico realiza sobre o dielétrico quando você introduz o dielétrico dentro das placas, ou no espaço entre as placas, né? Isso a gente já discutiu lá nas nossas videoaulas. Ao colocar um dielétrico aqui dentro, você tem cargas de polarização, o campo elétrico original realiza trabalho sobre o dielétrico, né? Sobre as cargas de polarização, e esse trabalho acontece às custas de energia potencial, né? Então, a minha nova energia potencial é menor do que a energia potencial original. Tá? Isso a gente já discutiu. E aí, beleza, vamos passar então para a questão 2. A questão 2 é um cálculo também que a gente já fez várias vezes, né, nas nossas videoaulas. É o cálculo da capacitância de um capacitor esférico na presença de dielétrico, né? Então, você tem um eletrodo de dentro com uma carga mais Q, um eletrodo de fora com carga menos Q, e um dielétrico kappa, constante dielétrica kappa, no espaço entre as placas, né? Aí ele faz as 3 perguntas, que são aquelas 3 etapas que a gente usa para achar a capacitância. Primeiro, usa a lei de Gauss modificada para achar o campo, depois acha a DDP entre as placas e depois acha a capacitância, né? Então eu já vou responder as 3 perguntas de uma vez só, tá? Porque esse passo a passo é a receitinha de bolo que a gente tem para calcular a capacitância, né? Então, a primeira coisa é o cálculo do campo elétrico. Eu sei que a integral fechada de kappa vezes o campo na presença de dielétrico, né, escalar de área, isso é igual a carga livre, ou seja, a carga que está dentro a carga que está acumulada nas placas sobre ε0, né? Isso é variado na minha gaussiana S. Então eu vou traçar uma gaussiana esférica para aproveitar a simetria esférica do problema e de raio Rzinho, né? E essa carga que aparece aqui é a carga livre que está dentro da gaussiana. Qual que é a carga livre que está dentro da gaussiana? É a própria carga que está acumulada no eletrodo de dentro, tá? Então isso aqui vai me dar o seguinte, isso é igual, simplifica aqui. Pegando aqui essa gaussiana e trazendo ela aqui para fora, né? Só para não embolar o desenho. Essa gaussiana está desenhada aqui, ela tem raio R. Pela simetria do problema, como isso aqui tem simetria esférica, os vetores campo elétrico atravessam essa gaussiana S, né? Essa aqui é a minha gaussiana S. De forma que, pela simetria do problema, em todos os pontos dessa gaussiana de raio R, o campo elétrico tem a mesma intensidade, né? Não faz sentido você achar que o campo aqui é mais intenso do que o campo aqui, por exemplo, né? É uma esfera, ela é toda isotrópica, né? Então o campo tem a mesma intensidade e é paralelo ao d área em cada ponto.
Então vai ficar fácil achar essa integral aqui, calcular, né? Então isso aqui vai me dar o seguinte, isso implica que o kappa vai sair fora da integral, kappa vezes E escalar de área, módulo de E, que é constante, né? Módulo do de área, cosseno de zero, né? Porque o E é paralelo ao de área em todos os pontos. A integral de de área é a área. Qual área? A área da gaussiana de raio Rzinho, né? E qual que é a expressão para a área de uma esfera de raio Rzinho? É 4π Rzinho ao quadrado. Isso é igual à carga que está no eletrodo de dentro, né? Ou seja, a carga do capacitor sobre ε0. Escrevendo na forma vetorial, eu vou ter o seguinte, né? Isso implica que o campo elétrico ele só depende da distância até o centro das esferas, né? As esferas são concêntricas. Então, o campo vai ser 1 sobre 4π vezes kappa ε0. Então, muito parecido com a lei de Coulomb, né? Só que tem um fatorzinho de kappa ali, ó. 1 sobre 4π kappa ε0, carga sobre R2, carga sobre R2, na direção radial. Na direção radial, né? Ou seja, apontando para lá, né? Em cada ponto do interior daquele dielétrico. Tá legal? Então, sabendo o campo, eu consigo achar a DDP entre as placas, né? Então, esse é o segundo passo. Agora, a DDP entre as placas, VC é igual. É o potencial da placa positiva menos potencial da placa negativa. Por definição, a DDP entre dois pontos é menos integral de E escalar dl. Onde eu vou integrar, para eu achar uma DDP positiva, eu vou integrar da placa negativa até a placa positiva. Eu vou integrar de fora para dentro. Tá? Então, o que eu faço agora? Só escrever o campo elétrico na forma vetorial. Isso é igual a menos, que vem da fórmula, integral. Campo elétrico na forma vetorial. É aquilo tudo ali. Ó. 1 sobre 4π vezes kappa ε0 vezes carga sobre R2 na direção radial escalar dl. dl é meu caminho de integração. Eu estou integrando, eu vou integrar essa expressão na direção radial. Então, eu vou integrar ao longo dessa direção aqui. Deixa eu destacar isso aqui com outra cor. Eu vou integrar, por exemplo, eu vou começar desse ponto aqui, da placa negativa, né? E vou integrar até a placa positiva. Então, eu vou integrar ao longo da direção radial. Esse aqui é o meu dl. Eu estou integrando ao longo da coordenada radial. Então, meu dl é dr unidades vezes r. Né? Meu dr é negativo, né? É negativo porque eu estou integrando nessa direção. Então, esse drzinho, por exemplo, é menos 5 centímetros. Então, significa que o meu vetor rzinho, ou R chapéu, ele aponta para fora. Se eu estou multiplicando o R chapéu por um número negativo, eu vou ter um vetor apontando para dentro, que é justamente o caminho de integração. Né? Então, meu dl é dr unidades na direção radial. Tá? E eu vou integrar da placa de fora até a placa de dentro, ou seja, de R igual a B até R igual a A. Né? O raio da esfera de fora é Bzinho e o raio da esfera de dentro é Azinho. Né? Esse cara aqui é Azinho e esse aqui de fora é o Bzinho. Então, eu vou integrar de B até A. Né? Então, como é que vai ficar isso aqui? Isso é igual, as constantes eu ponho tudo aqui para fora, vai ficar menos que sobre 4π kappa ε0 então menos que sobre 4π vezes kappa ε0 integral de B até A
de B até A, né? R escalar R chapéu é 1, né? Que tem um módulo unitário. Então, R escalar Rzinho é 1, então vai ficar a integral de dr sobre R2, ou integral de R a menos 2, R a menos 2, dr. Né? Então, isso fica menos Q sobre 4π kappa y0, menos Q 4π kappa y0, integral de R a... Cuidado com os sinais agora, tá, gente? Integral de R a menos 2 é R elevado a menos 1, porque eu somo uma unidade aqui para achar a integral e divido por menos 1, né? Divido aqui por menos 1. Né? E isso eu vou avaliar de B até A. Então, como é que vai ficar no fim das contas a DDP? Né? Aí sim, esse menos daqui com esse menos de lá vai ficar positivo. Né? Ficar positivo. Então, vai ficar Q sobre 4π vezes kappa y0, que multiplica limite superior menos inferior. Né? Então, vai ficar R, Azinho elevado a menos 1, que é 1 sobre A, né? Vai ficar 1 sobre A, menos 1 sobre B. Né? Posso juntar, somar, tirar o mínimo múltiplo comum aqui, né? E achar o resultado dessa fração, que vai dar simplesmente B menos A sobre AB. Tá? A diferença sobre o produto. Então, vai ficar B menos A. Fazendo aqui de uma vez, vai ficar Bzinho, o raiz termo, né? B menos A sobre o produto A vezes B. Essa é a diferença de potencial entre as placas daquele capacitor esférico, né? Preenchido com dielétrico. Então agora é só achar agora a nova capacitância, né? A capacitância na presença de dielétrico. Então como é que fica isso? Só usar a definição de DDP. Desculpa, usar a definição de capacitância, né? Então, agora, para achar a nova capacitância C é igual a carga que está acumulada nas placas, né, sobre a DDP. Né? Q é igual a CV, né? Capacitância é carga sobre DDP. Então, isso aqui é igual a carga que está nas placas sobre a DDP, que é Q sobre 4π kappa y0, Q sobre 4π kappa y0, vezes B menos A sobre AB. B menos A sobre AB. Então, finalmente, isso vai dar a carga que vai cortar, né? Isso aqui cortou, isso aqui vai cortar, sempre tem que cortar a carga, né? Então, a capacitância na presença de dielétrico é 4π vezes kappa y0, né? Dividir por fração, multiplicar pelo de baixo invertido, né? Então, vezes AB sobre B menos A. Então, na verdade, assim, a gente fez cálculo de capacitância, né, para vários tipos de capacitores. A diferença é que aqui, para aplicar, para achar essa capacitância na presença de dielétrico, você tem que começar o problema usando a lei de Gauss modificada. O resto é o procedimento padrão, né? Achou o campo, achou a DDP, achou a nova capacitância. Tá legal? Beleza, gente. Aí, esse aqui só para a gente se orientar, né? Esse que esqueci de colocar. Esse é a resolução da prova. Esse é o vídeo 1, tá? Só para a gente se organizar na sequência dos próximos vídeos, tá? Então, na sequência do vídeo 2, a gente continua a resolução da prova.